não seja meras palavras, mas que possa produzir vida, fé no coração daqueles que ouvem. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, teu infinito amor, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Espírito Santo. Pode se assentar, querido. Obrigado, Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Jeremias, capítulo 31, verso 3. Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? A gente vai falar sobre os temas centrais da Bíblia e uma das coisas que eu particularmente mais amo falar, que é o mais vivo, por assim dizer. Jeremias 31, verso 3. Amém? Todo mundo achou? Jeremias, capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, 3. Vou ler aqui numa tradução, talvez esteja um pouquinho diferente da sua aí, mas a gente vai entender tudo junto. Acho que a Thaís vai conseguir. A Thaís colocou aqui pra gente. Se tiver um muito diferente aí, pode ler aqui, amém? Glória a Deus. Amém. Jeremias 31, 3 diz assim, ó: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Na Bíblia de vocês pode estar escrito assim: e com amor eterno te amei, e com benignidade, com bondade te atraí. Amém? O ponto é que eu quero que vocês prestem atenção nessa palavrinha aí, ó. E eu amei com amor fala assim, amor eterno. E eu amei com amor eterno, e com um amor leal, com amor verdadeiro, com amor puro, um amor que não pode ser encontrado nesse mundo que a gente vive, um amor sobrenatural, um amor que vem do céu, eu te atraí. Glória a Deus. Amém? A gente vai falar hoje sobre o amor de Deus e como é importante, eu diria que é uma das coisas mais importantes, mais centrais que você precisa ter clareza. E por conta de ser muito importante, eu sei que o diabo trabalha muito nisso, então por isso a gente vai bem devagarzinho para que você tenha completo entendimento. Amém? Fala assim, o amor. Fala assim, o amor de Deus é um amor sobrenatural. O amor que a gente vai falar aqui hoje é um amor diferente. Amém? A Bíblia fala, né? A Bíblia, quando vai usar a palavra amor, apesar de a gente ler amor, quando a gente lê na nossa tradução, só está escrito amor, mas a palavra amor tem quatro nuances, 4 significados. Amém? Na língua grega é onde foi o Evangelho, foi escrito o Novo Testamento. Amém? A gente vai falar sobre o principal. O primeiro amor é o amor eros, filéu, storge e o ágape. O amor marido e mulher, o amor de amizade, filéu, o amor storge é o amor familiar, o eros é o amor ter marido e mulher. O storge é o amor familiar, o sentimento que você tem pela sua família. E o último amor, o amor mais puro, o amor que um ser humano, sem a presença de Deus, ele não tem. É o amor ágape. Fala assim, ágape. Ágape. Glória a Deus. A minha oração é para que não fique só em meras informações, apesar da Bíblia não ser só meras informações, mas que não fique só em mero entendimento e conhecimento. Igreja, vontade de pular as etapas. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil você entender. Vocês vão compreender. É difícil de entender, mas vão entender. Glória a Deus. Agora eu quero que vocês vão lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Todo mundo achou aí?
Aqui está dando um pouquinho, Paulo vai dar um pouquinho da descrição do amor divino. Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O verso 2. Nos quais antes costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está falando que a gente vivia, a gente estava morto em nossos pecados, em nossas transgressões, em nossas fraquezas, e a nossa vida era conduzida pelos nossos pensamentos vãos e pelos demônios, principalmente por Satanás, o príncipe do poder do ar. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, tá vendo? Vivia sem saber onde que veio, sem saber para onde que vai. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então a gente, só de ter nascido nesse mundo, por causa daquilo que Adão e Eva fez lá no passado, desconectou a humanidade de Deus, e todo ser humano nascido de mulher tornou-se descendente do pecado, amém? Não é o pecado que você comete, mas é o pecado original. Não é o pecado que você mente, rouba, faz algo. Uma pessoa só peca porque ela é pecadora em sua natureza, amém? Glória a Deus. Por exemplo, a pessoa só conta mentira porque ela se tornou uma pessoa mentirosa. O pecado que ele está falando aqui é o pecado original, é o pecado que vem lá de Adão e Eva, que todo ser humano da terra que não tem Cristo está debaixo das consequências dele. Glória a Deus, amém? Então ele está falando, a nossa antiga maneira de viver era sendo conduzido pelo príncipe desse mundo, pelos nossos pensamentos vão e pelas consequências que Adão fez. Só que eu quero que vocês prestem atenção. Fala assim, o amor de Deus, ele não se manifestou quando eu estava vindo para a igreja. O amor de Deus, igreja, ele não se manifestou quando você veio para a igreja, que você sentou aí bonitinho, está ouvindo a palavra. O amor de Deus não se manifestou quando você deixou de mentir, deixou de matar, de roubar, de fazer tudo que é errado, amém? Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nisso. Esse é o ponto do que Paulo está falando aqui. O amor de Deus não se manifestou quando vocês estavam vivos. Olha o primeiro verso, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. Então nós estávamos mortos em nossas transgressões. O que é morto aqui? Morto aqui significa separado de Deus, longe da vida. Amém? Se Deus é o doador da vida e você está distante de Deus, a gente está distante da vida. E foi nesse instante que Deus olhou para nós, distante dele, distante de todo bem, cometendo tudo aquilo que é ao contrário e errado aos seus olhos. Foi nesse momento que ele nos amou. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Ó. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Pensa numa pessoa cometedora de crimes. Por natureza, ela merece o quê? Ser presa, sim ou não? E dependendo da atrocidade do crime, tem alguns países que têm lei de pena de morte ou prisão perpétua. Verso 4. Glória a Deus. Olha o verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos ama. Verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Então Deus olhou para nós e nos deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões ou em pecados, pela graça sois. Quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Então o amor de Deus, diferente do que você possa pensar, diferente de um amor de amizade. O amor de amizade, quando você fica muito tempo sem ver aquela pessoa, parece que a imagem dela some de você. Nossa, faz tanto tempo que eu não te vejo. O amor de marido e mulher, se você não alimentar, a relação se desgasta, aquilo acaba, sim ou não? Se não tiver manutenção dos dois lados, começa a se esfriar e acaba. O amor familiar, a gente sente como se fosse uma certa responsabilidade, né? Ele é meu filho e eu o amo, né? Diria que o amor de pai e de mãe é diferente de um amor de parentesco. Mas o amor de Deus é um amor completamente diferente. O único amor que a Bíblia, vou dizer assim, que ela tenta ilustrar, mas que não chega ao ponto de ser o de Deus, é o amor de mãe. Amém? Por que o amor de mãe? Porque a criança, ela foi gerada pela mãe. Então, mais ou menos, não chega ao amor de Deus ainda. Mas o amor que a Bíblia, quando quer descrever o amor de Deus, que ela tenta equiparar para que você entenda, é o amor de uma mãe pela uma criança. Uma criança veio ao mundo e a mãe não fez nada, a criança não fez nada para que a mãe pudesse amar. Simplesmente pelo fato dela nascer. Glória a Deus. Então, o amor de Deus é assim, não dá nem para falar que isso aí é o piso. Porque é muito maior. Quantos aqui teria condições de amar uma pessoa que matou a outra? É difícil, não? Ou melhor, quantos aqui teria a condição de dar a vida por uma pessoa que você sabe que é ruim, que é má em sua essência? Quantos aqui teria
Não vou falar nem coragem. Quantos aqui teria amor suficiente? Porque fazer algo para depois falar que você fez não é amor. Está fazendo algo, esperando algo em? Fala assim, Deus, amou a minha vida e não espera nada em troca. Esse é o amor divino. Assim, o que eu quero que vocês entendam? Fala assim, tem pessoas que viu. Tem pessoas que ainda não viu. Tem pessoas que isso que eu acabei de falar, ela já sabe. Mas ela nunca viu. Ela nunca viu. Você fala assim, ó, Jesus te... Você já ouviu isso, sim ou não? Quantos aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Quase 70% de vocês. E os que não ouviu foi os que falou. Mas se você não viu, não adianta. Se você não viu, não adianta. É que nem um milagre. Se você não viu, se você não presenciou, vai ser difícil você acreditar. Você pode falar, milagre existe. Mas você não vai ter aquela fé. Você não vai ser capaz de entregar o seu coração, a sua alma para aquilo, porque você nunca viu. Vocês estão entendendo? Então muitos cristãos vão falar do amor de Deus e tal. Mas quando chega a situação mesmo, quando chega o momento difícil, a circunstância, você vê que ele não viu o amor de Deus. Ele fala a respeito. Ele já ouviu falar, mas ele não viu. O viu que eu estou falando aqui, ele nunca provou. Amém? Ele pessoalmente nunca provou. Porque é impossível você provar o amor de Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. Esse é o ponto. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. Quero que vocês vão no capítulo 3 ainda, no versículo 14. Fala assim, o amor de Deus, ele não faz as coisas esperando nada. O amor de Deus, queria ter mais tempo para vocês aqui, para abrir lá em Coríntios, mas o amor de Deus está em 1 Coríntios capítulo 13, das características do amor. Ele é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não desconfia o mal, não busca os seus próprios interesses. Então Deus não amou você aqui buscando o seu interesse. Igreja, Deus não amou você porque você tem algo a oferecer para Ele. Muito pelo contrário. Vocês estão entendendo? Esse é um amor puro. Assim, um amor incondicional. É incondicional esse amor. Um amor que excede o nosso entendimento. Vai no capítulo 3, no versículo 14. Ó, aqui, ainda o apóstolo Paulo falando à igreja de Efésios. Aqui é uma oração do apóstolo Paulo. E a oração que ele está orando para a igreja de Éfeso é para que exatamente isso aconteça. Para que os olhos do coração da igreja se abram e para que eles possam juntos compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Glória a Deus. Então, vamos lá. Essa é a minha oração por vocês hoje. Eu já vi, mas meu desejo é que todos vocês vejam. Amém? Quando eu falo ver, eu falo provar. Eu já provei, meu desejo é que vocês provem. Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa razão me ajoelho diante do Pai. Ou por essa causa me ponho de joelho. Pode estar na tradução de vocês. Do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Quer dizer, o nosso Pai Celestial, o Pai da nossa família. Família que ele está falando aqui é a igreja. O verso 16. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele fortaleça no íntimo do seu coração, ou na Bíblia de vocês pode estar escrito no homem interior, ser com poder, fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Então que ele fortaleça o seu coração por meio do Espírito Santo. O verso 17, para que Cristo habite nos vossos corações, em seus corações, mediante a fé. Então fala assim, a fé é o meio pela qual eu acesso, eu conheço, eu provo, eu vejo o amor de Deus. A Bíblia fala que do começo ao fim é pela fé. Ó, eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados, na Bíblia de vocês pode estar escrito, fundamentados em amor. Então Paulo estava orando, eu oro para que o Deus do céu fortaleça o vosso coração, o íntimo do vosso ser com o Espírito Santo, e que pela fé vocês sejam alicerçados, arraigados, fundamentados no amor. Mas não é no seu amor, amém? Não é no seu sentimento. Porque quando a gente fala amor, humanamente falando, a pessoa logo pensa no sentimento. Sentimento é assim, uma hora você sente, uma hora você não está sentindo, uma hora você não está sentindo mais. Verso 18. Ó, aqui está falando da igreja. Possam juntamente com todos os santos, eu e você, compreender a largura, o comprimento e a altura. Então ele está falando assim, eu oro para que juntamente com os santos, todos vocês possam compreender. Só que ó que louco, olha o que ele fala no versículo 18, no 19.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Ou na Bíblia de vocês pode estar escrito o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de... Então basicamente ele estava orando para que você conheça algo que é impossível você conhecer. Ele estava orando para que o seu coração entenda algo que é impossível, humanamente falando, você entender. Fala assim, se eu não entender, melhor dizendo, se eu não conhecer, se eu não provar o amor divino, eu nunca vou ter plenitude. Ó, vamos descer para o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Então, sem conhecer o amor divino, você não tem plenitude. Sempre alguma coisa vai estar faltando. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter bem, 10 mulheres, Salomão teve 1000. Você pode ter o que você quiser. Se você não conhece o amor de Deus, você não tem plenitude. Você não é completo. Algo sempre vai estar faltando. Não, se um dia eu casar, eu vou ser feliz. Se um dia eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Você não vai. Você está vazio. Você está morto por dentro. E muitas vezes os cristãos, os filhos de Deus, pessoas que receberam a Cristo, muitas pessoas que vieram à frente, aceitaram Jesus, nunca provaram o amor genuíno de Deus. E sabe quando isso acontece? Você vem para Cristo, não prova, não conhece o amor divino, e você começa, infelizmente, igreja, você fica vulnerável ao espírito de religiosidade. Como que o espírito de religiosidade consegue abraçar a vida de algumas pessoas? Porque elas nunca provaram, elas desconhecem o amor de... A Bíblia fala em 1 João que aquele que não ama, não conhece a... Então sim, tem pessoas que são cristãs, que aceitam Jesus, mas ainda não conheceu a... Ela já viu o que Deus pode fazer, um milagre, uma cura, uma libertação, mas ela não conhece, ó, eu conheço o Vini, eu conheço o Rafa, eu conheço meu pai, ela não conhece. Fala assim, e o diabo? Ele sabe disso. A Bíblia fala que tinha um homem, pronto, o apóstolo Paulo que estava escrevendo para a igreja de Efésios, ele foi um fariseu, vou colocar em palavras só que vocês entendem, foi um homem que cresceu na igreja, um jovem que cresceu aos pés de Gamaliel, era entendido da tribo de Benjamim, conhecia a Torá, o Antigo Testamento de capa a capa, mas não conhecia a Deus. A Bíblia fala que no apedrejamento de Estevão, o apóstolo Paulo segurou a capa dos homens que apedrejavam Estevão. Vocês estão entendendo? Você pode ter nascido e sido criado no Evangelho, desde berço, mas nunca ter conhecido a Deus. Falo isso por experiência pessoal. Vocês estão entendendo? Às vezes você vê aquela pessoa falando, não, glória a Deus, aleluia, amém, e aquela fé. Aí você senta, começa a conversar com ela meia hora. Você vê que ela não conhece a Deus. Ela está falando aquilo por empolgação e da boca para fora. É impossível, igreja, uma pessoa que conhece genuinamente a Deus e se tornar e continuar sendo a mesma Eu diria que a gente tem testemunhos aqui. Vocês estão entendendo? O amor de Deus, ele transforma, ele muda completamente a pessoa. Por quê? Porque o ser dela é preenchido por algo que ela não sabe explicar, mas ela sabe de onde que vem de Deus. Vocês estão entendendo? Então por isso que você pode ser um cristão, muitas vezes está em Jesus Cristo, já ter ido para a igreja, mas eu sou de igreja. Você pode ter frequentado todas as igrejas do mundo. Se você não conhece a Deus, é só religião que você está seguindo. É só um senta, levanta, abaixa, pula, deita, rola. Você não conhece a Deus. Jesus disse uma vez para a mulher samaritana, nós judeus adoramos quem conhecemos. Vocês estão entendendo? Fala assim, conhecer a Deus. Fala assim, Deus é amor. Deus não tem amor, igreja. Deus não sente amor. Deus é amor. Eu sei que parece simples, mas até que você tenha uma experiência pessoal, até que você prove isso, você não vai entender o que eu estou falando. Glória a Deus. Por isso que Paulo falou, ó. Vou ler o 18 de novo. Possam juntamente com todos os santos compreender. Como é que ele fala para a gente compreender algo que é impossível de se compreender? Mas ele tem a Deus dá a resposta, amém? Ó, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O verso 18. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de... Então ele está falando assim, uma vez que você conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, nunca mais você vai conseguir permanecer sendo a mesma
daquela pessoa. A Bíblia fala, esse homem está escrevendo aqui para nós, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele estava indo para caminho de Damasco, de repente Cristo aparece para ele. Pensa assim, o Deus que ele buscava aparece. E aí cai na ficha dele, que aquele Deus que ele pensava que era, quando ele vê, não era nada daquilo que ele imaginava. Ele pensava que Deus era assim, assim. Quando ele vê, ele fala, vixe, eu pensava que eu conhecia a Deus. Eu tinha uma imagem, uma figura de quem Deus era, mas os meus olhos nunca o viram. Igreja, se você não conhece a Deus, sua fé não funciona. Se você nunca provou, se você nunca viu a Deus, sua fé não funciona. Aí sabe o que você pensa? Eu vou para a igreja, mas eu estou indo lá, as coisas parecem estar acontecendo. Você não vai conseguir ter uma fé real, uma fé genuína, capaz de entregar o coração tudo aos pés de Deus, se você nunca viu. As pessoas talvez vão te convencer a ter fé, mas se você nunca provou, se você nunca comeu, se você nunca experimentou, saboreou, você vai ter dificuldade de crer. Glória a Deus. Amém? Fala assim, conhecer o amor de Deus é conhecer a essência do próprio Deus. Quando você conhece o amor de Deus, você não está conhecendo algo sobre Deus, você está conhecendo a essência de quem Ele é. Tudo o que Ele faz é por tudo o que Ele faz, a motivação do coração dele é o amor. Porque é quem Ele é. Verso 20. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O amor de Deus, a pessoa de Deus pensa infinitamente mais do que eu e você pode pensar ou imaginar. Quantos de vocês imaginou que estaria hoje aqui nesse culto? Levanta a mão. Nem eu. Porque o amor de Deus que nos atrai, que nem a gente leu para Jeremias. A gente quer fugir, quer fazer as coisas do nosso jeito, mas aquela voz suave e doce no seu coração. Filho, filha, não é por aí. Isso não é o caminho. Você sabe disso. Você permanecer aí vai dar errado. Não continua. Mas eu e você às vezes é ter. Glória a Deus. Aleluia. Como podemos conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento? Pergunta para vocês. Como que você pode conhecer algo que é impossível você entender e conhecer? Fala assim, pela fé. A Bíblia fala em Hebreus que pela fé entende. Então o entendimento de uma pessoa natural que não tem o Espírito Santo, se eu falar do amor de Deus para ela, ela não vai entender. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é capaz de compreender as coisas pela... Mas como? Fala assim, Deus torna o amor conhecido se revelando. Deus se revela. Vocês estão entendendo? Como você vai entender algo que é impossível de você entender? Só se Deus revelar. Vocês estão entendendo? Então o amor de Deus não é o que você faz, é Ele que vem e que Ele se revela. Mas como que eu faço para receber? Eu preciso primeiro crer. A Bíblia fala que você crê para depois você ver. Primeiro você crê, depois Ele se revela. Então o meio pela qual o amor que excede todo entendimento é revelado para nós é por meio da revelação. Mas a gente só se torna um vaso apto para receber revelação quando a gente crê. Crê no quê? João 3,16. Porque Deus amou a mim e a você e ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Quando você não sentiu, você não provou, você não viu ainda, mas você crê que Deus amou você. Sabe, é como se você estivesse esperando. É como se você estivesse num lugar sentado e Deus vai passar e você vai ver. Porque você crê. Por isso que tem pessoas que vê o que o outro não vê. Não é que ela vê o que o outro não vê, é porque ela crê. Crê no quê? E crê em quem? Ela crê na palavra de Deus e naquilo que Deus fez por ela por meio de Cristo. Talvez você entrou aqui e você nunca viu o amor de Deus. E você consegue ver uma pessoa que viu o amor de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito testifica. Você sabe quando a pessoa fala, o Espírito está nela. Vocês estão entendendo? Talvez você entrou aqui e você nunca viu o amor de Deus. Mas se você crê nessa noite, Ele vai se revelar. Se você crê nessa noite, você vai ver. Se você crê, você vai. E isso não tem como eu pegar na mão do meu irmão e falar, meu irmão, isso é pessoal, é individual. É cada pessoa precisa pessoalmente, particularmente decidir crer. Por isso que a salvação é. Então eu escolho, Senhor Deus, se o que esse menino está falando aí é tudo isso mesmo, eu decido crer hoje. Eu
quero provar. Eu quero saber como que é o gosto disso. Igreja, como que você vai para o céu, mas você não conhece? Melhor, como você chama Jesus Salvador, mas você não conhece aquele que te salvou? Sabe, você crê com a fé do outro. Então, fulano lá em casa tem fé e eu creio no Deus dela. Mas você nunca sentou, que nem Maria, para ouvir as palavras do Mestre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Espírito rema para você hoje é: Deus ama você. Deus amou você em Cristo Jesus, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados, apesar das suas transgressões. O amor de Deus não é baseado no seu mérito, não é no seu jejum, não é na sua oração. Ele amou porque Ele é bom, porque Ele é a essência do amor. Ele não depende da sua oração, do seu jejum, da sua leitura da Bíblia para agradar Ele ou para Ele te amar. A sua leitura da Bíblia, o seu jejum e a sua oração é benefício para você mesmo, porque Ele já te amou, Ele já provou. Não depende de mim, igreja. O céu não depende da gente. O céu, nada que você faça, você pode ser a pessoa mais boa do mundo, você não vai ter condições suficientes e não vai ser boa suficiente as suas obras para você entrar. Por isso, o coração humilde é aquele que reconhece: Senhor, eu não conheço, Senhor. Sabe, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não conheço você, Deus. Quando eu vou orar, quando eu vou dobrar o meu joelho para falar, eu não sei com quem eu estou falando. Vocês estão entendendo? Quando você não sabe quem Deus é, você começa a trazer um monte de coisa para sua cabeça. Não, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. A prova. Você não conhece a Deus. Você conhece o que o irmão falou de Deus. Glória a Deus. Amém. Fala assim: Deus, revela o seu amor. É um amor incapaz da nossa própria mente compreender. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui tem habilitação? Você foi na autoescola e aprendeu a dirigir, sim ou não? Se você fosse sentar e eu fosse te explicar como é o amor de Deus, eu seria incapaz de fazer isso, porque excede a minha capacidade humana. Mas o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele perscruta, ele mergulha nas profundezas de Deus, e ele é capaz de revelar. Eu diria que essa é uma das missões dele. Abre lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5. 8 é depois. Romanos 5:5. Fala assim: o Espírito Santo me revela aquilo que eu não consigo compreender. Igreja, revelar nada mais é do que você ver. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Que cor que é a camisa do tecladista? O que aconteceu ali? Você viu. Vocês estão entendendo? Com o Espírito Santo você não só vê, mas é como se o Vini tirasse a camisa aqui e desse para você vestir. Você prova, você experimenta. Fica muito mais fácil falar do amor de Cristo quando você conhece o que você está falando. Está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, ou que Ele nos outorgou. Vai estar escrito na Bíblia de vocês. Fala assim: Deus está com seu amor e com a sua graça disponível. A Bíblia fala que Deus já derramou. Aqui Ele está falando para Romanos, para a igreja de Romanos, mas para mim e para você já está ali, B. Tudo que você precisa fazer é crer e querer. Glória a Deus. Sabe quando você está com fome de comer churrasco? Fala, estou com vontade de comer picanha, churrasco. Eu vou numa churrascaria. Você quer aquilo, sim ou não? Até que você senta aí. É a mesma coisa, igreja. Isso fala muito para mim e para você do que é as nossas prioridades, amém? Será que é conhecer aquele que nos criou? Será que é o reino dos céus em primeiro lugar, ou todas as demais coisas em primeiro lugar? Igreja, se você tiver o amor de Deus, sabe aquela pessoa que foi criada sem pai e sem mãe, pelos avós, nunca teve o amor paterno? O amor de Deus, ele preenche as partes mais profundas do nosso ser. O amor de Deus traz esperança. O amor de Deus alimenta a sua fé. A Bíblia diz em Gálatas 5:6 que a fé opera pelo amor.
A fé atua pelo amor. Sem a revelação clara do amor de Deus, sem uma palavra pessoal, sem você pessoalmente se molhar nessas águas, você vai ter dificuldade em crer. Você vai ter dificuldade em viver pela... Por que vocês acham que os homens da Bíblia conseguiam viver pela fé? Sendo que a Bíblia fala que eles nada é diferente de nós. Porque cada um deles teve a sua experiência pessoal com o amor de Deus. Cada um deles passou, cada um deles bebeu dessa água. Glória a Deus. Amém? Ó, Deus derrama o seu amor em nosso coração por meio do Espírito. Tô falando assim, o Espírito Santo, ele é a pessoa que me ensina. Eu creio que tem muitos de vocês talvez esteja vindo para a igreja agora, ou já foram outra hora, ou muitas vezes senta na igreja e muitas vezes não entende o que está sendo dito. Mas se você tiver comunhão com o Espírito, no seu particular, no seu pessoal, quando você sentar aí no banco, o mesmo que estava com você lá, que é o mesmo que está falando aqui, vai te ajudar a compreender o que ele está querendo dizer para a sua vida. Vocês estão entendendo? Igreja, a presença de Deus não se limita a essa igreja, a um local. A Bíblia fala que Deus falou que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Quer dizer, Deus habita no ser humano. Deus é livre, Deus vai onde Ele quiser. Vocês estão entendendo? Deus é Deus. Glória a Deus. Então fala assim, o Espírito Santo. Fala assim, a presença manifesta do Espírito Santo. É ela que traz a convicção, é ela que traz a certeza no íntimo do seu coração que pode todo mundo te abandonar, mas Deus está presente com você. Pode o mundo cair, desabar em cima da sua cabeça, mas Deus está lá. Porque essa convicção não vem de você, vem do Espírito Santo. Fala assim, o diabo, ele quer roubar a convicção. Ele quer, a gente costuma dizer assim, né, que o diabo quer minar a fé. Como que o diabo mina a sua fé? Falando pra você que você não é importante, que você não tem valor, que sua vida é isso aí mesmo que você vive. Não adianta não. Você está condenado já para o inferno. Tem pessoas, né, que estão no extremo já. Não, eu já pequei demais, eu já sei que eu vou para o inferno mesmo. O outro fala, não, eu sou muito bom, eu acho que eu não vou para o inferno, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Igreja, nem um extremo e nem o outro. Você não vai para o céu pelas coisas erradas que você fez, nem pelas coisas certas. O que faz eu e você entrar no céu é a fé em Jesus Cristo. Romanos 10, 9 e 10. E todo aquele que crê no coração e confessar com a boca será salvo. Ponto. Não tem como o orgulho humano se meter, amém? Porque é obra de Deus. Glória a Deus. Ó, quero que vocês vão lá em João 14. Em João 14. Número 5:5 a gente leu. E é por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Quero que vocês vão em João 14. João 14. Versículo 6. Pensei nele também, mas eu acho que o tempo não vai dar. Eu acho que o tempo não vai dar. Fala assim, revelação. Ela só é possível quando eu guardo a palavra. O guardar a palavra significa crer nela. Vou dar um exemplo. Se eu falar para vocês, irmãos, quando acabar aqui, tem um refri. Meu pai costuma falar isso no culto de manhã, no domingo, né? Não vai embora não, porque tem um café lá atrás, XP. Muitos dos irmãos aqui não viu o café. Mas eles, não, peraí, o apóstolo falou que tem um carro. Então você recebeu, creu e guarda? Não, quando acabar o culto eu vou lá. É a mesma coisa. Guardar as palavras de Cristo é isso. Quando você recebe no seu coração e você agasalha. Não, peraí, Deus falou isso. Ah, mas fulano tá falando aquilo, ciclano. Não, Deus falou isso. Isso é guardar a palavra. Eu creio no que Deus falou. Mas tá desabando. Não, mas Deus falou. Quem falou, se responsabiliza. Meu papel, a minha responsabilidade é somente crer. Glória a Deus. Então fala assim, não há revelação sem eu crer na palavra. Olha que eu vou dar o caminho como diria meu pai, o caminho das pedras aí pra vocês. Eu não, né? O Espírito Santo. João 14, 19. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Mas vocês, porém, me verão. Quer dizer, o mundo não vai conhecer, o mundo não vai entender nada, o mundo não vai provar a minha presença. Mas vocês me vê, quer dizer, vocês vão saber que eu estou presente. Porque eu vivo e vocês também viverão. Verso 21.
Olha, igreja, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Os mandamentos aqui não é os 10 mandamentos, amém? Quando a gente escuta mandamentos, a gente pensa, aqueles 10 mandamentos, não matarás, não. Os mandamentos aqui é o que Cristo ensinou. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo como a ti. A Bíblia fala que isso é o resumo da lei. A lei, ela se resume, ela é cumprida em Cristo, amém? A gente estamos debaixo de uma outra aliança. Não tem tempo para explicar isso para vocês. Mas mandamentos, quando você escuta, eu vi a palavra mandamentos no Novo Testamento, está falando das palavras de Cristo. Em 1 João vai dizer assim, filhinhos, eu não vos dou um novo mandamento, né? Cristo disse o novo mandamento vos dou. Mas João disse assim, filhinhos, eu não trago para vocês um mandamento novo, mas aqueles que vocês já ouviram. Ame a Deus e ame o seu próximo como a ti. E os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Glória a Deus. Então fala, o mandamento de Deus é o amor. Ixi, Maria, agora vai pegar, hein? Fala assim, guardar a palavra de Deus é guardar o que Cristo disse. Aqui é Jesus falando, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, Cristo falou que te ama. Você ainda não provou, mas você creu e guarda. O que vai acontecer? E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o ama. E o final? E eu me manifestarei a ele. Eu me revelarei. Eu vou mostrar para você que eu estou em você, que o Pai está em você. Presta atenção. Aqui ele só falou que vai rever. Olha o verso 23. É o 23? É o 23. Aqui o 22, o Judas, não Iscariotes, pergunta, Senhor, mas como assim você vai se revelar para nós e não para o mundo? Olha o 23 que ele responde. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, eu, Jesus Cristo, vim na terra, enviado pelo Pai, para morrer em seu lugar, para pagar a sua dívida, porque eu e o Pai amam-vos. Essa é a palavra de Cristo. Se você crê em mim, aquele que crê no Filho, crê no Pai. Aquele que tem o Filho, também tem o Pai. Olha o que ele diz, olha, isso é promessa, igreja. Por isso, se você crê na palavra de Cristo, Cristo vai se revelar a você. Igreja, se Cristo se revela a uma pessoa que está servindo o Islã, lá do outro lado do mundo, você acha que você, filho de Deus, que está vindo na igreja, buscando aprender, a conhecer e a crer, você acha que ele não vai se revelar? Só não vai se revelar se você não busca. O que é o buscar, igreja? Fala assim, buscar significa se render. Talvez a ideia que vocês têm de buscar é, Senhor meu Deus, meu Pai, eu te busco nessa noite. E aquela força para se chegar diante de Deus. Eu não estou falando do trejeito de orar, amém, igreja? Eu estou falando da motivação do corar. Quando a pessoa está fazendo força para se achegar a Deus, ela não se achega. Porque você se achega assim a Deus se rendendo. Como se rendendo? Deus ama vós? Não é bem assim. Tem que buscar, tem que orar. Tá vendo? Você está sendo duro. Agora, se Deus ama vós, glória a Deus, eu recebo. Eu não vi ainda, mas se é Deus que está falando, a palavra está falando, eu creio. Você está se rendendo? E aí você prova. Glória a Deus. Vocês entenderam, né? Não é o trejeito de orar. Cada pessoa tem a sua maneira de orar. Amém? Isso é pessoal de cada pessoa. Se alguém me ama, guardará a minha paz. Meu Pai o ama. E nós viremos a ele, nele faremos morada. Então Deus se revela a você. E a partir de agora, quando você guarda a palavra dele, ele faz morada. Agora Deus habita em você. A Bíblia fala que todo aquele que ama e permanece no amor, Deus permanece nele e ele permanece em. Tem a palavra bíblica em hebraico para fé é emuná. E essa palavra emuná fala de você ver algo. Você consegue ver algo em primeira mão. Pensa assim, é como se você fosse privilegiado em ver o iPhone 15, que ninguém viu ainda. Se você ver esse celular e tentar explicar para uma pessoa, vai ser difícil, sim ou não? Porque a pessoa nunca viu. Amém? Fé é isso, igreja. Fé é quando você vê algo antes que a sua razão entenda. Fala assim, a minha razão, meu entendimento, me ajuda a compreender o que eu vi. Glória a Deus. Por isso que é pela fé entendemos. Então primeiro você prova e desfruta pela, depois você compreende aquilo que você viu. Glória a Deus. Amém. Fala assim, o diabo, ele sabe a respeito do amor de Deus. Olha, vai dar tempo, vamos rapidinho, Mateus 5:43.
Eu pulei aquela para poder falar essa. Mateus 5,43. Fala assim: todas as pessoas ruins, todas as pessoas más, fala assim, todas as pessoas malignas precisam ser amadas. Sim ou não? Todas as pessoas más precisam ser Por que todas as pessoas más precisam ser amadas? Geralmente a nossa mente é o quê? Se uma pessoa é boa, ela merece o meu Se essa pessoa é má, ela não me... Eita Jesus. Fala assim, todas as pessoas más precisam ser amadas. Porque só assim ela se torna uma pessoa boa. Todas as pessoas más precisam ser Quantos aqui é bonzinho? Levanta a mão. Quantos aqui agora sabe que foi amado por Deus? Levanta a mão. E quantos aqui a cada dia com o Espírito dentro de si está se tornando uma nova pessoa? Tá vendo? Por isso que eu e você era mal. Eu e você estava na morte, no pecado, nas trevas. Mas Ele nos ama. E o amor dele produz em nós transformar. Glória a Deus. Ó, Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito. Tá vendo aqui? Jesus está falando sobre a lei. Ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Na Bíblia de vocês está escrito: eu, porém, vos digo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Glória a Deus. Então fala assim: as pessoas que me machucaram, que me feriram, que não merecem o meu amor, elas precisam. Você está entendendo? Por isso que o chamado ao Evangelho é você amar como Deus ama. Como Deus amou e como Ele vai continuar amando. É amar aquele que não me... A Bíblia fala que quando você anda no amor, quando você caminha no amor, você não tem dúvida se Deus está com você. A Bíblia fala em João que se você está caminhando em amor naquele dia, no dia do juízo, você vai estar tranquilo, você vai estar seguro. Porque você sabe que você caminhou em amor. Glória a Deus. Fala assim: o amor de Deus muitas vezes me corrige. Está escrito em Hebreus: o amor de Deus te corrige, te puxa a orelha. Que esse é o amor verdadeiro. Glória a Deus. Aquele que fala aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer. Ele te porque Deus corrige o filho a quem ama. Então muitas vezes você vai estar passando talvez por uma correção de Deus. Muitas vezes Deus vai deixar, a Bíblia fala em 1 Pedro, vai permitir, não que Ele tem prazer, mas Ele vai permitir que algumas situações ruins aconteçam. Para quê? Para que você ainda esteja mais estreitado e mais firmado no amor dele por você, para que você saiba que não vem de você, vem dele. Para que sua confiança, a Bíblia fala para que a sua fé passe pelo fogo. Sim ou não? Glória a Deus. Assim, Deus me corrige. Muitas vezes, circunstâncias que não são favoráveis vai estar acontecendo. Agora, significa que Deus não está lá? Sim ou não? Significa que Deus abandonou? Sim ou não? Você, pai e mãe, teria coragem de fazer isso? Quanto mais Deus. A Bíblia fala que vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso pai que está no céu. Então fala: Deus está lá. Naquela circunstância, naquilo que o diabo... E o que o diabo... Igreja, por que eu falei para vocês do diabo? Por quê? Ele sabe que naquele momento de aflição, de circunstância, tudo que você vê é a dor que você está sentindo. Ou a circunstância que está de encontro a você. Você não consegue olhar para Deus. Ele vai tomar a sua atenção. Então o que ele começa a jogar nos seus pensamentos? Tá vendo? Ninguém te ama. Você está sozinho. Ele começa a produzir pensar. Assim como a fé vem pelo que você ouve, se você deixar se levar, a fé também vai. Eu acho que é verdade, né? Aí a pessoa fica com aquela autocomiseração. Eu sou tão pequenininho. Poxa, eu sou tão... Com aparência de humildade. Mas na verdade ela está sendo orgulhosa. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim: o diabo, ele quer me enganar. Como que ele te engana? Dizendo para você que acabou, já era. Quando você está passando por uma situação de... Poxa, mas Deus me ama tanto. Eu ouvi no culto que Deus me ama tanto. Eu chego aqui em casa, tá isso aqui em casa. É lá que de fato você vai não mostrar para Deus, mas que você vai usar a sua... Eu creio no que Deus disse.
Não importa o que os meus olhos estão vendo. Ele falou que me ama e eu creio, eu deposito a minha confiança, a minha esperança na palavra dele. Isso é fé. Quando não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para você se apoiar. Você só tem o que ele disse. Ele disse, eu vou subir, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar o meu espírito para que esteja com vocês todos os dias. Vocês estão entendendo? É nessa hora que as armaduras de Efésios você usa. Sabe que a armadura é para você guerrear com o demônio? A Bíblia fala que o demônio foi colocado debaixo dos seus pés. É para que no dia mau, na hora da situação ruim, você não olhe para trás, você não nega a fé. Você fala, não, Deus está vendo e eu confio nele. Isso é fé, igreja. Porque o povo judeu é tão bem-aventurado. Porque eles crêem que eles são o povo eleito da Mas assim, eles não creem que são perfeitos, por isso Deus os ama. Eles creem que Deus fez promessas e o Deus que fez a promessa, ele não muda. Ele diz em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e eterna. Então Deus não muda. Quem muda é eu e vou. Tem hora que a gente está decidindo acreditar. Tem hora que a gente decide ser levado. Quando você estiver passando por situações difíceis, momentos delicados, alimente o seu coração da palavra de Deus, porque você vai ter mais fé. Se você está passando por uma circunstância difícil, fica ouvindo qualquer coisa, dando um ouvido para qualquer um, falando qualquer coisa, você acha que você vai vencer? Não. A pouca força que você tem vai embora. Agora, se você tem um pouquinho só de força, mas esse pouquinho de força que você tem se inclina, você coloca no lugar certo, a sua fé vai crer. Vai chegar uma hora que você não vai nem mais perceber que você passou por aquilo ali. Igreja, a verdadeira construção está acontecendo dentro de você. Não é o que os seus olhos estão vendo. Fala assim, a fé crê no invisível. Glória a Deus. Fala assim, Deus está presente. Fala assim, o amor dele me faz confiar. Igreja, quando você prova, você conhece, você recebe, você sente o gosto do amor de Deus, isso mostra para você que você tem valor. Fala assim, valor, é muito importante isso. Quando Jesus Cristo vai ser batizado, a Bíblia fala que a pomba desce sobre ele, representando o Espírito Santo, e uma voz do céu diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Outra vez está Jesus, Elias e Moisés, está Pedro também. A Bíblia fala que a nuvem de Deus enche ali onde eles estão no monte. E aí uma voz da nuvem sai assim, fala assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Fala assim, eu preciso receber, crer no que Deus disse. O que Deus disse? Que você é amado. Igreja, eu sei que é uma coisa simples agora, porque está tudo bem, glória a Deus. Mas um momento de tristeza, um momento de aflição, que ninguém pode resolver seu problema, ali você vai ver a manifestação real do amor de Deus. Em vez de você duvidar e dizer assim, poxa, se Deus me ama tanto, por que eu estou passando por isso? É o que o diabo coloca. Se Deus te ama tanto, por que essas coisas ruins estão acontecendo? Você acha que os homens que andavam por fé deixou-se levado por esse pensamento, sim ou não? Assim, Deus é bom em todo o tempo. Deus é, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o... Você só ama a Deus se primeiro você crê no amor que Ele tem por você. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Vai em Romanos agora, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 35. Vamos ler do 31. Romanos 8, 31. Fala assim, essas palavras que eu vou ler agora é sobre mim, que acredito em Jesus. Glória a Deus. Quero que você não somente leia esses versículos, mas compreenda que ele fala a respeito da minha e da sua vida. Amém? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que é coisas? Que coisas? As circunstâncias, as coisas que não estão ao nosso favor. O que a gente vai dizer? As coisas que nos afligem. Diremos o quê? Se Deus é por nós, quem será contra? Versículo 32. Olha isso, igreja.
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu filho. Então a prova do que Deus diz, que é verdade o que ele diz, foi o que ele fez. Amém? Diferente do amor humano que diz assim, eu te amo. 5 minutos atrás já não te amo mais, não quero mais nem te ver, pintado de ouro. Deus não. Deus disse e Deus foi lá e fez. O que ele fez? Pegou o meu e o seu pecado, a minha, a sua culpa, a minha, a sua condenação. Foi lá e tá aqui, Por isso que Cristo disse, está consumado. A dívida da humanidade está paga. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Glória a Deus. Todos os poderes do inferno, das trevas, foi vencido na cruz. Por isso que ele disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Só que você, se não tiver consciência do que Cristo fez, do amor de Deus a respeito da sua vida, você, na sua vida pessoal, não pisa sobre serpentes e escorpiões. Você é pisado. Tá entendendo? Por isso que você precisa ter consciência do que a palavra de Deus disse. Glória a Deus. Amém? 32. E aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça de todas as coisas? Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O diabo não pode dizer para mim, para vocês, que você fez aquilo, outro. Sim, você pode ter até pecado, até falhado, mas no instante que você se arrepende, no instante que você muda a sua mente, a condenação cai, porque o sangue de Cristo é maior do que o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus enviou Cristo. Cristo hoje está junto de Deus. Amém? Glória a Deus. Lembra que a gente lia lá em Jó e até no livro de Jó que Satanás ia até Deus acusar Jó. Hoje eu e você temos o advogado fiel, o intercessor. As acusações do diabo não passam. Verso 35. É aqui que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, igreja, para a gente encerrar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que ele está falando? Que eu e você vamos viver nesse mundo. E como Jesus Cristo disse, nesse mundo vocês terão aflição. Ponto. Mas em mim vocês terão paz. A paz que eu vos dou excede o entendimento. Então ele está falando, vai ter aflições, mas a paz que eu te dou faz com que você, em meio às aflições, sobressaia. Então ele está falando perseguição, nudez, espada, perigo, circunstâncias que vão afligir e que vão ferir o nosso coração. Contudo, essas circunstâncias não têm o poder de nos separar do amor de... A única pessoa que tem o poder de nos separar do amor de Deus é você mesmo. Eu e você. A gente pode escolher tudo aquilo das costas. Glória a Deus. Ou a gente pode saber que aquela situação está passando, que está vindo, mas ela é momentânea, transitória, e se apegar, confiar ainda mais em Deus. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencer. Então, em todas as tribulações, eu e você somos mais do que vencer. Quantos aqui, de fato, seja sincero, você se vê como mais do que um vencedor? Levanta a mão. Se você não se vê ainda, o único meio de você se ver é o final do versículo. Por meio daquele que nos ama. Então eu sou mais do que vencedor, não porque eu venci, porque Jesus Cristo venceu. E a vitória dele é a minha e a conquista dele é a minha Porque a Bíblia fala que eu e você se tornamos herdeiros de Deus. Glória a Deus. Você está vendo? Por meio daquele que nos amou. Então quando você entende que você é amado por Deus, você sabe que o mesmo que te amou, te deu vitória sobre o quê? Sobre a conta que eu vou pagar? Não, isso aí é pequeno. E muitas vezes Deus usa essas situações para ensinar você a ter fé. Ele está falando que no grande dia, quando você deitar seus olhos aqui, morrer e acordar diante dele, você sabe que você vai entrar no céu. Que você venceu a morte, o pecado
e o diabo. Como? Não na sua força, na força dele. A vitória aqui é aquela vitória que quando você chegar naquele grande dia vai estar Deus Pai, Cristo, os anjos, os demônios, todas as pessoas do mundo. Aquele dia, a vitória que você recebeu aqui no culto, que é quando você crê em Jesus aí no íntimo do seu coração, vai se manifestar publicamente. Glória a Deus. Amém? Fala assim, mas Deus também me dá vitórias nesse mundo passageiro. Amém? Ter a família inteira servindo a Deus é uma vitória, sim ou não? É uma baita de uma vitória. Glória a Deus. Não estou anulando isso. Estou falando para vocês compreender as coisas eternas. Glória a Deus. Deus te abençoar com dinheiro, com valores, é uma vitória, sim ou não? Glória a Deus. Amém? Quero que vocês entendam a essência do que está escrito. Verso 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada na criação, nada no inferno, nada no céu, o que Deus criou, o que Deus vai criar, o que Deus criou que a gente não sabe, nada é capaz de nos separar do amor manifesto em Cristo Jesus. A única pessoa é eu e vou decidir reger, dar as costas para o amor de Deus. Glória a Deus. Essa é a única coisa. Amém? Então a situação que você está passando, o demônio que você acha que está afligindo sua vida, o espírito que está te perseguindo, esse espírito não é capaz de tirar você de Cristo. A única pessoa que pode sair de Cristo é você mesmo. Esse é o pecado, né, contra o Espírito Santo. Outra hora a gente fala disso. Vocês estão entendendo? As situações momentâneas e passageiras, a Bíblia diz que elas não se comparam com o peso de glória que há de se revelar. Então se você, em meio às circunstâncias, em meio ao sofrimento, permanece confiando no amor que Deus tem por você, você não só vai vencer, como você vai se alegrar e olhar e falar, valeu a pena ter confiado, valeu a pena ter confiado em Cristo, valeu a pena não ter olhado para um lado nem para o outro e nem dar a minha atenção para as circunstâncias momentâneas, mas permanecer com os olhos no autor e consumador da minha. Então fala assim, Deus me ama. Quantos de vocês têm convicção que Deus ama você? Olha lá, Jesus, que eles falou, hein? Quantos têm convicção que Deus amou você apesar das suas falhas? Que os seus pecados não é impedimento? Quero ver o glória a Deus agora. 2 Coríntios capítulo 5, 14. Vamos ler esses dois versículos. Agora é a hora da fé, igreja, amém? Então você crê, sim ou não? Crie, por isso Fala assim, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. E aí você é incapaz de amar a Deus até que a gente prove do amor dele. Amém? Mas depois que você conhece, depois que você prova do amor de Deus, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada e o amor em nós também vai sendo aperfeiçoado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Eu encerro. Pois o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, Deus fala para mim e para você que nós somos pecadores. Outrora nós somos pecadores, não merecemos nada. Mesmo assim Ele nos ama. Estamos convencidos de que morreu por... Então Jesus Cristo morreu por todos nós. Logo todos É aqui que o crente começa a se tornar crente. Fala assim, eu crente, estou morto. O que é estar morto? Fala assim, eu estou morto quando eu coloco o amor em primeiro lugar. Se eu chegar aqui no meu irmão Jefferson e falar, irmão Jefferson, eu não gostei de você, você isso, você aquilo. O irmão Jefferson, se ele não estiver morto, ele vai fazer o quê? Ah, não vou mais naquela igreja não, aquele pastor falou isso pra mim. Ele está ofendido? Morto não sente, como é que ele está sentindo a ofensa? Ei. Agora se ele está morto, vai doer? Deus, eu não sei o que aquele irmão está passando. Abençoa ele, visita ele lá, Senhor. Acho que ele não encontrou seu amor ainda. Se revela a ele. Orar pelos que vos Ah, eu peguei um dinheiro com o Jefferson emprestado e não paguei. Deus, faz a casa cair em cima da cabeça dele. Ele não está me pagando, Deus. Senhor, cobra ele a justiça de Deus. Jesus falou, filhinhos, perdoa aqueles que devem vocês. Quando vocês deviam o vosso pai, ele vos perdoou. Não, meu marido fez isso e eu não gosto dele. Eu não quero ver ele nem pintar de preto. Eita glória. Abassou, velho. Verso 15.
E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si. Se Deus amou você, se você conheceu a Deus, você não vive mais para si. Por isso que os homens de Deus e os homens que criam em Cristo conseguiam vencer todas as circunstâncias. Porque você bater num cachorro morto, ele não sente. Por isso que Cristo falou, aquele que não negasse a si mesmo, aquele que não morrer, não vir após mim, ele não pode entrar. Porque se você estiver aqui, mas se você não estiver morto, quando alguém lá fora fizer qualquer coisinha com você, você já sai do eixo. Não, mas eu sou crente, mas crente não tem sangue de barata. Também não é assim. Ah, irmão, então você começou no espírito, quer terminar na carne? Não é bem assim. Glória a Deus. Estão entendendo? Então fala assim, o amor me ensina em todos os caminhos. Se você de fato... Por que você sabe que uma pessoa provou o amor de Deus? Quando você sabe que uma pessoa de fato provou o amor de Deus? Quando ela tem condição de perdoar aquele que machucou ela. Sabe aquele Judas que meteu a faca nas suas costas? Você olha para ele e fala, irmão, eu te perdoo. Você não merece, mas eu também não mereci Cristo. Essa pessoa provou Cristo. Essa pessoa provou as primícias do Espírito. Essa daí não é crente da boca para fora. Essa daí tem Cristo dentro dela. Porque o amor está lá. Fala assim, o combustível da fé é o amor. O combustível da fé é o amor. Você acha que Deus vai dar... Sua fé pode ser muito grande. Se Deus te der uma coisa muito grande do tamanho da sua fé, sem o amor você se exalta. Vendo, agora eu casei, aleluia, se exalta. Se você tiver o amor, aquilo que Deus te der serve não só para você, mas para todos. O amor é a essência de Deus. O amor é a essência do Evangelho. Poderia ficar horas aqui falando para vocês. Vou ler o final e a gente encerra. Vou ler os dois. Fala, eu preciso morrer com Cristo. O que é morrer com Cristo? Já não vivo mais eu, já não vivo mais o meu ego, já não vivo mais as coisas do jeito que eu tenho que ser, da minha hora, na minha forma, mas do jeito de Deus, na hora de Deus. Eu sei que isso é um caminhar, amém? À medida que você vai caminhando na presença de Deus, essa decisão é uma vez só. Deus, eu quero morrer em Cristo. Porque quando você morre, o amor não busca mais seus interesses, o amor não suspeita mal, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. A Bíblia fala que vão ter três coisas: a fé, a esperança e o A. Entre elas a maior é o A, que o amor é a essência de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por... Agora fala, eu morri com Cristo. Fala assim, Cristo morreu por amor a mim. Fala assim, agora a minha vida também será dedicada a Ele. E Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus, feche seus olhos. Se você decidir morrer para você, igreja, quando você chegar na sua casa, na sua família, no seu casamento, vai dar certo. Sabe por quê? Você vai olhar para o seu esposo, para a sua esposa, que não merece o seu amor, mas você vai amá-la, porque você está morto. Então o que está em primeiro lugar não é o que você sente, mas é o que Deus diz. Seus relacionamentos são restaurados. A sua vida é restaurada quando você decide viver pelo amor. Porque viver pelo amor é viver ao modo de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos seus filhos, Senhor Jesus. Eu oro para que cada um deles possa ter um encontro pessoal e particular com o seu amor. Senhor Jesus, eu não conheço o coração, eu não conheço o momento de vida, o que eles estão passando, Senhor. Eu não conheço o problema que eles estão passando, mas eu conheço, Senhor, que é a solução para todos os problemas, Pai. Por isso a minha oração